Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Garoto BR e hoje eu vou te contar qual foi a parte mais difícil de fazer todas as histórias em sequência. As histórias da saga Talismã. Bom, Talismã 1 foi lançado em 2021, Talismã 2 em 2022 e Talismã 3 esperamos que seja lançado em 2023. Então, o ano anterior ao lançamento da história é o ano em que eu trabalho na história. Então, Talismã 1 foi lançado em 2021. Eu trabalhei nela todo 2020. E tinha já os roteiros preparados de 2016 a 2019, 2020 começou a se produzir a primeira história, e 2021 ela foi lançada. A parte mais difícil de todo esse processo foi, com certeza, foi a expansão da saga. Eu escrevi roteiros para 6 histórias Talismã, e dentro dessas 6 histórias eram roteiros curtos, onde eu fui desenvolvendo a ideia dos personagens, da banda, a ideia central da história, mas eu não me aprofundei nisso. A gente não era roteiros profissionais. Eu tive que estudar um pouquinho, aumentar a história, eu tive que criar uma história autêntica, nova, em cima desses roteiros. Então a história não estava pronta, não foi só digitalizar, foi criar mesmo, entrar mesmo no mundo de Talismã e não somente fazer uns rascunhos e tá pronto. Tive que montar de fato a história, acrescentar. Outra parte muito difícil também foi que estava tudo em papel, cadernos, eu tive que digitalizar todas as histórias, então foi um grande desafio que levou muito tempo, muito cansaço físico, mental e também é uma questão de saúde mental mesmo, sabe? Passar horas escrevendo, virar madrugadas e dias que tinha que fazer trabalho da faculdade, terminar de escrever a história, ir trabalhar, pagar as contas, fazer as coisas, amigos, namorada, família. Então misturar tudo isso junto foi muito difícil. Eu basicamente vivi pra história e pra saga Talismã nos últimos anos. Muitas correções, muito complicado mesmo a parte da escrita. A gente vai escrevendo tudo da forma mais cuidadosa, mais amorosa, mas também mais rápida possível, porque era uma história massiva, era uma história grande, então não podia perder tempo. Então eu ia escrevendo na rapidez, e aí depois eu ia revisando tudo que estava ali na história, mas como nesse processo de escrever com rapidez e colocar todas as ideias ali no papel, no PDF, no livro, a gente acaba deixando passar alguns detalhes, e aí a gente manda para a editora para fazer a correção. Às vezes a correção é feita, mas aí é refeito, e feito e refeito, e acabam passando alguns detalhes. Então essa parte é uma das mais difíceis da saga no geral. Pra Talismã 2, eu escrevi todo 2021, então quando eu tava tentando vender, lançar e corrigir Talismã 1, eu tava já em processo de criação de Talismã 2. E aí talvez justamente foi uma das coisas que apertou, me fez ter essa dificuldade para divulgar a saga, por estar dentro dela o tempo todo e focar em escrever e fazer ela, e não ter uma equipe para ajudar a fazer a divulgação foi uma das partes mais difíceis, porque enquanto tá escrevendo, pensando no livro, é difícil pensar em estratégia de marketing e ao mesmo tempo fazer isso dar certo e fazer o livro chegar até as pessoas. Em 2022, quando é lançado Talismã 2, eu passei por esse processo de divulgar Talismã 2, divulgar Talismã 1, ao mesmo tempo que revisava ali Talismã 2 para ver se tá tudo certo, e comecei a escrever Talismã 3. Então, revisando Talismã 2, divulgando Talismã, a saga toda, a história, e já fazendo Talismã 3. Foi muito cansativo também. Juntar as ideias, ler os roteiros, criar os personagens, dar continuidade, novos personagens, dar sentido, fechar os arcos dos personagens, a magia em si, o fechamento da saga. Então foi muito difícil essa etapa. E ao mesmo tempo que eu estava escrevendo Talismã 3, que é uma história de mais de 500 páginas, fazer a revisão total de Talismã 2, entregar o produto e começar a vender Talismã 1 e 2, então foi toda uma preocupação, fora os problemas pessoais. Então o Talismã foi me acompanhando por várias fases difíceis da minha vida, de questão de uma década pra cá, sabe? Então é um processo longo de criar a saga, dessa preocupação, de fechar da melhor forma possível, da melhor maneira que pudesse. E aí, depois de escrever Talismã 3, entregar Talismã 3, concluir a revisão de Talismã 2 e começar a vender Talismã 1 e 2, fazer o marketing dessas duas produções, e agora estar no processo de revisar Talismã 3, também no processo de criar as sequências, então criando a saga num conjunto completo, ao mesmo tempo que tentar divulgar a saga foi uma das partes mais difíceis também. Outra questão é novos projetos. Para fazer novos livros, para pensar em novos personagens, ao meio tempo de toda a saga Talismã, eu fui criando livros diferentes. Criei livros de poemas, contando outras histórias, romances. Então, me dividir entre espaços de, tá, terminei Talismã 2, agora eu vou focar em, antes de fazer a revisão final, para ver se tá tudo certo com o lançamento, vou escrever Apaixonado volume 2, volume 1. Aí, no meio disso, termina a revisão de Talismã 2. Aí o que acontece? Faz o Talismã 3, começa o Talismã 3, mas já começa Apaixonado volume 2, e aí já encaixa outro projeto que é Por Toda a Eternidade. Então, entre os espaços de 2 a 3 meses que eu dei dessas revisões, das conexões entre as histórias, eu fui escrevendo outros livros. Já teve um momento que eu escrevi 5, 6, 7 livros ao mesmo tempo, que foi Talismã 2, foi Por Toda a Eternidade, foi Talismã 3,
foi Os Guardiões, a sequência de Talismã, 4 meses, Pensamentos Sombrios. Então tem um momento que eu estava escrevendo vários livros ao mesmo tempo. Eu falei, opa, calma, que é muito projeto, muito livro, muitos personagens, muitas ideias. Então agora focar em terminar a saga Talismã, que é grande mesmo, leva muito tempo, e depois focar nos próximos livros. Que tem essa preocupação, né, de ser um autor de um livro só, uma saga só, não dá. Então tem que ir com calma também. Outra dificuldade foi dar continuidade ao desenvolvimento e crescimento dos personagens. Ter medo de que as coisas acabem não saindo muito bem, dar um arco de fechamento bom para cada um daqueles personagens que foi apresentado na primeira história, lembrar que eles são um grupo principal, os UBRs. Então teve toda essa preocupação, esse carinho, cuidado com a história mesmo, sabe? De fazer a melhor batalha possível, as melhores batalhas, os melhores vilões, suas motivações. A gente vê que tem muitas coisas por trás, não é somente gratuito as coisas que estão acontecendo. Então essas foram uma das dificuldades, no geral, de criar a saga Talismã. Que bom, espero que em seguida venha aí Talismã 3, para concluir a saga e as sequências junto, porque tá imperdível. É isso, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo com mais informações sobre a saga Talismã.